moda quase. E a tendência é falar de uma maneira superficial sobre os direitos humanos. E o desafio realmente é aprofundar, falar de uma maneira que não seja pretensiosa, mas que seja de conteúdo. E claro, se falamos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, temos que reconhecer que até certo ponto o Sistema Interamericano de Direitos Humanos é uma história de sucesso, é um sucesso. E aliás, é crucial reconhecer que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos é realmente o sistema latino-americano de direitos humanos. Porque os Estados Unidos têm feito todo o possível por ficar fora. E agora o Canadá também. Então, principalmente os países que têm participado de uma maneira intensa no desenvolvimento do sistema interamericano de direitos humanos são os países latino-americanos. E claro, eu diria que provavelmente a intensidade da participação latino-americana é produto da experiência traumática com os direitos humanos na América Latina, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90. E eu acho que com a democratização das sociedades latino-americanas nos anos 80, 90, veio um interesse especial pelos direitos humanos. E realmente teve nos anos 80, 90, um tipo de consenso amplo sobre os direitos humanos. O pessoal da direita, da esquerda, reconhecia a importância dos direitos humanos. Então era politicamente correto falar sobre os direitos humanos, apoiar os direitos humanos. Países conservadores, como a Colômbia, países mais, digamos, progressistas, como Uruguai, apoiaram o desenvolvimento do sistema interamericano de direitos humanos e da cultura dos direitos humanos. E claro, o sistema tem muitos problemas, mas eu falo que é uma história de sucesso, porque no começo todos os países latino-americanos acabaram reconhecendo a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e acabaram se comprometendo com o sistema e assinando e ratificando a Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado Pacto de São José. E tanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos como a Comissão têm decidido casos muito importantes e têm impulsado a causa dos direitos humanos de uma maneira importante no continente. Bom, essa é a boa notícia. A má notícia é que há alguns anos começaram críticas severas do sistema. E eu diria, as críticas vêm de todos os países. E as críticas, eu acho que são boas, não importantes. Eu esqueci as palavras do famoso Nelson Rodrigues, que falava: toda unanimidade é burra, uma coisa assim. Todo consenso assim é burro também. Então, bom ter divergência, crítica é muito bom. Mas nos últimos 5 anos eu diria, a crítica tem se intensificado e tem virado desafio. E esse desafio tem vindo do grupo autodenominado bolivariano dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Quer dizer, a Venezuela,
o Equador, Bolívia e Nicarágua. E esses países têm criticado de uma maneira violenta quase as instituições principais do sistema, quer dizer, a Corte e a Comissão. No meu trabalho, o que eu tento fazer é entender a crítica. E depois de entender a crítica, eu tento avaliar a crítica, ver se tem mérito. E para fazer um resumo assim rápido, depois podemos falar sobre os detalhes. Eu rejeito uma possível interpretação da crítica. A crítica, às vezes, parece ser baseada numa visão arcaica da comunidade internacional, da soberania. Às vezes parece que os países que estão criticando violentamente o sistema estão argumentando que não tem direitos humanos internacionais, que os Estados têm soberania absoluta e um tribunal internacional não tem autoridade, não tem legitimidade para mexer no que o Estado faz com os cidadãos próprios. E, finalmente, que as instituições deveriam ser abolidas. Às vezes tem um pouco de retórica na crítica que parece ir nessa direção. Mas, finalmente, eu concluo que esse realmente não é... esse não é o fundamento da crítica. Depois, outra possibilidade, eu vou falar de uma maneira mais pausada sobre isso. A outra possibilidade seria dizer que a crítica está baseada simplesmente em algumas decisões adversas da Corte ou da Comissão contra os países que estão criticando. Eu rejeito também essa interpretação. E eu proponho que a crítica é principalmente um pedido de politização dos direitos humanos. Os países que estão criticando acham que a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não estão reconhecendo a natureza política dos direitos humanos. O que quer dizer, assim, de uma maneira resumida, reconhecer a natureza política dos direitos humanos é deferir frente aos Estados. Se os direitos humanos são questão de política pública, então é o Executivo Nacional quem deveria decidir. Porque o Executivo Nacional tem experiência em questões de política pública e tem legitimidade democrática para decidir questões de política pública. Tribunais não têm essa experiência e não têm essa legitimidade. Então, essa é a minha interpretação e depois eu avalio a crítica. Eu acho que a resposta tradicional, filosófica, frente a esse tipo de argumento, seria dizer que o argumento está vertebrado por um equívoco filosófico sobre os direitos humanos. A filosofia tradicional diria: direitos humanos são questão de princípios, não questão de política. Quer dizer, são questão de normas. Então, nesse sentido, são o que os filósofos chamariam de deontológicos.